que seríamos de nós, Senhor, se o coração não queimasse? Seríamos evasivos, passaríamos por essa vida sem sentido, Senhor. Suriandarabassai, Karmanai. Oh, aleluia. Mostra a visão, Senhor, do nosso coração em chamas. O nosso coração em chamas, Senhor, no meio, Senhor, das tempestades, no meio, Deus, do gelo, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos manda sinais, Senhor, tão precisos e tão violentos, Pai. Que o nosso coração seja estandarte de amor, Pai. Circuncida, Senhor, o nosso coração com o teu amor, Pai, para que nós não venhamos perder a essência, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tu és o nosso Senhor, o nosso senhorio está em Ti, aleluia. Nada, Senhor, pode ser maior que isso. Nada, Jesus. Nada pode ser maior que isso. Nada pode ser mais grandioso que isso. E nós temos o nosso coração e oferecer como primícia ao Senhor, como um tributo, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Há um espírito de alegria aqui neste lugar nessa noite, aleluia. Assim como a coça ansia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Glória a Ele. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio
Sabe, a visão precisa estar nos nossos olhos espirituais. Nós precisamos ver com o nosso espírito a corça caminhando sobre as águas. E sabe quem pode ser a corça, meu irmão, minha irmã? Pode ser eu e você. Nós podemos andar sobre as águas, sabia? Basta nós entrarmos no Espírito diante do Senhor. Porque o Espírito é aquele que nos leva em lugares inimagináveis. Ele nos leva em lugares que nós nunca iremos de maneira física. E se nós se permitirmos ir, nós viremos. As coisas mais lindas que nós podemos viver no meio das tempestades é quando nós descobrimos que nós podemos ir mais além. E nós podemos sonhar os sonhos de Deus, nós podemos sonhar. Nós podemos resetar o velho homem e trazer o novo dele para nós. Esse é o sonho do Pai. Aleluia. Toma o teu lugar devagarzinho, vai se sentando ali. Mas se sinta como uma corça nessa noite. Se sinta como uma corça caminhando sobre as águas. De repente você acelera e começa a correr na direção do Senhor. Sabe, são coisas que a gente não consegue imaginar o que o Espírito do Senhor é capaz de fazer em nós quando nós desejamos isso. Quando nós desejamos, Ele começa a construir em nós sonhos espirituais. E Ele nos leva em lugares inimagináveis. Sabe o que é isso? Campo de treinamento. Para que um dia que nós estivermos diante do Pai, o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: ei, você foi um bom aluno. Quando eu vi nessa noite aqui o William, a Sara e a Maitê, com 8 dias, 10 dias de nascimento, eu disse: não, eu louvo o nome do Senhor. Os filhos nobres, os novos membros da igreja, falando ao nosso espírito: o Emmanuel, o Deus conosco. Certamente a Pri e o Alex estão colados na gente ali. A Zoe, gerada no espírito da profecia. Nós temos que celebrar, irmãos. Nós precisamos celebrar o Senhor. Precisamos celebrar. Porque vida nova chega ao coração do Pai através de um efeito instantâneo do Senhor gerando vida. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Quer nos mostrar algo tremendo. Eu vim de alguns dias de viagem. E coisas tão tremendas aconteceram. Porque quando tu está perto do Pai, as coisas ficam mais fáceis. E algo tão tremendo aconteceu, assim, lá, juntamente ao meu pastor, junto àquele que gerou em nós, né, projetos e acreditou no ministério. E ele falando sobre o movimento apostólico no Rio Grande do Sul, de pastores sendo cuidados. Eu vejo isso, depois de tanto trabalho, Cláudia, gerado. Trabalho pra caramba para eles. E o pastor começa a falar dos sonhos de Deus sobre o Rio Grande do Sul, no movimento apostólico, os cafés de pastores.
Ele vai estar conosco aqui. Coisas que o Senhor foi gerando nos anos, então agora o Senhor parece que quer liberar no meio de uma tempestade. Muitos irmãos acreditaram na Globo, fica em casa. E ficaram até hoje, alguns irmãos. Outros estão acordando para o Evangelho. Coisa linda. E coisas muito tremendas. E o Senhor está gerando alguns movimentos. Por exemplo, o Azaf Boba vai estar conosco em janeiro. Na primícia, todas as noites vai ter bênção aqui neste lugar. 7 dias de fogo. Azaf Boba, pastor César Prates, mais um outro pastor lá do Mevan, que é o Luiz Amínio. Então toda noite, de 1º a 7, os 7 dias, nós jejuando aqui, dormindo aqui na igreja. Lembra? Nos anos passados, nós dormimos na igreja aqui, se jogamos no chão e passamos as noites aqui, doido. E acordamos de manhã, e aí, turno das 9 da manhã à 1 da tarde. E isso foi muito tremendo, porque nós fomos gerados nisso, essa intensidade. E de novo, 2021, nós vamos adentrar assim, desde a virada do ano. Sacrifício vivo diante do altar do Senhor. E assim, dia 14 agora, os homens vão ser manifestados mais uma vez no Ministério Macho Raiz. Foi muito legal aqui na última vez, aquela macharada, aqui, né? Clamando e glorificando o Senhor. Dia 5 de dezembro, acho que tem uma foto aí, acho que o irmão podia colocar para nós. Nós vamos ter um jantar de casais no Juca Porto, lá, aqui no bairro Santa Marta, um lugar maravilhoso. O Jeff tem gerado aquele lugar lá de maneira profética, muito tremendo, irmão. E nós vamos estar gerando lá, então, um jantar de casais. Vai estar conosco o pastor Ney, a pastora Andréia, lá do Mevan 7. E logo depois a pastora Betinha vai estar aqui com o culto de mulheres, no dia 15, em dezembro aí. Logo depois, pastor Léo de Penha vai estar conosco, mais pastor Geraldo, casal de médicos que intercederam pela nossa vida no tempo que nós passamos por um processo de cura. E assim por diante. E aí a gente vê, o Mevan fez uma reunião lá, chamou e tudo, né? Eu disse, o Sul precisa ser guardado profeticamente. Então, as coisas pequenas, a gente deixa Deus fazer as coisas grandes. Aleluia. Eu acho que eu vou fazer isso de cara. Eu queria apresentar a Fran à igreja. Chamar a Fran para estar conosco aqui, Elizabeth. Nós já temos apresentado nos cultos de ceia, mas queria que você subisse aqui, irmã. E nós aprendemos que nós podemos ceiar todo dia. Isso aqui é uma ceia, sabe por quê? Porque acho que você pode tirar a máscara assim para o povo te conhecer. O Léo já tem andado com a gente aqui, tá aí o Léo, né, da família, e a Fran começou a vir a este lugar. E ela disse, pastor, cara, eu já estou aqui dentro. E eu ouvi isso, eu disse, uau, né? Então, em parcela, nós vamos apresentando os irmãos à igreja do Senhor Jesus. Eu queria que você estendesse a tua mão e recebesse a Fran em oração. Porque a partir de hoje você passa a ser responsável. Isso mesmo, se levanta mesmo. Você faz parte da vida dela. Nós somos responsáveis pela salvação e a eternidade dela a partir de hoje. Nós todos, como igreja, nós fazemos parte. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar sobre a Fran aquilo que a igreja do Senhor precisa desejar sempre. Nós queremos recebê-la com honra, Senhor, neste lugar. Nós podemos errar com ela, Senhor,
mas o Senhor nunca erra. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos sobre ela e a sua geração, Senhor. Uma geração da perseverança, Senhor. Ela possa encontrar amigos neste lugar, Senhor, que adoram o mesmo Pai. E que tenha o nosso irmão mais velho presente todas as vezes que nós estamos aqui, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque vida após vida o Senhor acrescenta vida em nós, Pai. E o nosso coração se constrange com isso. Porque por causa de uma vida o Senhor largou uma multidão e disse: eis-me aqui, Senhor. Então, nós te louvamos, Senhor. E nós recebemos com amor tua filha. Obrigado, Senhor. Escreve o nome. Aleluia. Nossa, eu estou muito feliz hoje. Estou muito cheio. Se você já ofertou na hora da adoração, boa coisa fez. Mas se você não ofertou, esse momento é importante, você pode fazer. Porque a palavra diz que, em Hebreus capítulo 7, versículo 4, diz: considerai, pois grande quão era quem o patriarca fazia isso, dizimando e servindo o Senhor. Aleluia. Faça isso com liberdade. E olhe para que nós façamos um bom uso dos recursos que é oferecido nessa casa. Aleluia. Coisa linda. Nós temos a cultura aqui, na hora da adoração, o povo faz isso aqui. Então, nós ficamos 6 anos aqui sem ministrar isso que eu falei isso agora, 6 anos. E, nossa, a gente viu o cuidado do Senhor nesses anos todos. Um cuidado assim, sobrenatural. Aleluia. Pai, nós agradecemos o Senhor pela provisão sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Aqueles que dizimam na tua casa, que ofertam, que semeiam. E o Senhor é que prospera, o Senhor que guarda. Multiplica, Jesus, a tua palavra. Aleluia. Glória a Deus. Eu, Senhor, vamos pregar numa noite assim. Abra sua Bíblia, Ezequiel 43. Ezequiel capítulo 43. Ah, Senhor. Depois disso, o homem me levou à porta leste e de repente a glória de Deus de Israel surgiu, vindo do leste. E ao som de sua vinda era como um rugido de águas revoltas. E toda a paisagem se iluminou com sua glória, e a visão era como as outras que eu havia tido. Primeiro junto ao rio de Quebar, depois junto ele veio destruir Jerusalém. Prostrei-me de rosto ao chão, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta leste. E então o Espírito me pôs de pé e me levantou ao pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Eu ouvi alguém falar comigo dentro do templo, enquanto o homem havia tomado as medidas ao meu lado. E o Senhor disse: filho do homem, este é o lugar, e é o lugar do meu trono, é o lugar onde eu descanso meus pés. Habitarei aqui para sempre no meio do povo de Israel, e eles e seus reis nunca mais profanarão o meu santo nome. Ao cometer adultério, adorando outros deuses, a honrar-lhe relíquias, e os seus reis
morreram. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a intercessão dos meus irmãos possa extrair, Senhor, extrai, Senhor. Não o que queremos, mas aquilo que precisamos, Jesus. Que nessa noite nós sejamos imergidos na revelação, Senhor, da Tua palavra que nos traz vida. Que nessa noite nós possamos ouvir o som de muitas águas. Traz para nós, Senhor, a vida que vem do Teu trono. Aleluia. Por alguns dias, eu decidi então me esconder no Senhor, sair das redes sociais, sair de tudo e tentando entender algumas coisas que o Senhor queria construir em nosso coração. Entender o tipo de bondade, se havia bondade em nós. Nós decidimos mergulhar e deixar o Senhor fazer os movimentos e ajeitar as coisas como Ele queria ajeitar. E numa dessas coisas, de uma noite para o dia, eu disse para minha esposa, nós vamos viajar. Vamos estar indo a Itajaí, vamos tirar uns dias de descanso. E fizemos isso. Fomos abençoados com um apartamento lá em Bombinhas e fomos para lá, na casa de uma pastora amiga da gente. E num desses dias, no meio de tantas coisas que aconteceram, muito tremendas, eu passei uma foto aos meus filhos e o meu filho mais velho diz, pai, tira o fone do ouvido e escute o mar. E quando ele falou isso aí, o Espírito de Deus começou a ministrar no meu espírito. E de imediato eu comecei a pensar, como é que o Senhor quer falar comigo se realmente eu estou ouvindo muitas vozes, mesmo seja pregação, louvor, todas essas coisas, eu precisava ouvir o Senhor. E naquele momento então o Espírito começou a falar no meu coração, a voz de muitas águas, e aquelas ondas batiam e voltavam nas manhãs frias, porque estava muito frio lá, então o nosso papel de estar ali era para ouvir Deus mesmo. E aí então o Senhor me lembra de Ezequiel 43. O profeta que Deus falou a ele como voz de muitas águas. E aquele movimento do mar me levou a pensar no livro de Ezequiel. E no início do livro, o próprio profeta revela que teve uma visão e teve uma impressão no seu espírito a respeito da voz do Senhor falando através de muitas águas. Mas vai entender a gente isso como voz do Senhor, como água. No capítulo 1, versículo 24, Ezequiel diz assim, e andando eles ouvi as suas asas como um ruído de muitas águas, e a voz do Onipotente, a voz como um estrondo, e como um intérprete de um exército. Parando eles, baixavam suas asas, até os anjos se calam diante da voz do Senhor. Imagine os anjos baixando as asas e se aquietando para não se distrair, para ouvir o Criador. E aí, a questão de nós entendermos a expressão ruído, barulho, de entender isso como voz do Senhor, nós precisamos entrar no Espírito. Não tem como nós queremos ouvir a Deus se nós queremos ler a Bíblia de maneira literal. Nós precisamos entrar na revelação. Como um estrondo. Ezequiel fala que a voz do Senhor estava ali liberando coisas no meio de um mundo onde os anjos se movimentavam, havia barulho, mas tudo era paralelo. Transmitir a ligadura que Jesus queria
manifestar no meio daquele processo, porque Jesus estava ali. Todo o tempo Jesus estava ali e ainda está. Tentando trazer para nós o que o barulho é capaz de fazer. De várias maneiras. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Além de Ezequiel, nós sabemos que outros profetas também tiveram essas impressões nos seus espíritos. Jeremias foi um deles. E ele fala no capítulo 51, versículo 16, havia relâmpagos de chuva e tira o vento os seus tesouros. Uau! Aí eu lembro, Cláudia, de João 1:1. No princípio era verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo estava nele e sem ele nada se fez. E de repente João dá mais um empurrãozinho, vai para o 3 e chama Nicodemos, então Jesus para conversar, através do Espírito, sopra nele e ele vai até ele. E aí Jesus fala para Nicodemos, o vento sopra para onde quer, e tu não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. No meio dos ventos e das tempestades, das chuvas, Deus está manifestando ali a sua glória. Tudo no reino, Deus quer que nós venhamos ouvir de como Ele fala. Pensar em estrondos e relâmpagos e trovões de tempestades, e tu ouvir Deus no meio disso. Barulho. Mas nós sabemos que, se não estiver no Espírito, nós podemos estar no meio do mar e não perceber a voz do Senhor. Nós podemos estar debaixo de uma cachoeira e não percebemos o Senhor. Agora, se o nosso Wi-Fi estiver alinhado com o do Senhor, 3S. Conectados com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia. Tecnologia de ponta, alta velocidade. Conectado ali, download e upload o tempo todo. E aí, a gente percebe que não é a quantidade da água. É como se nós quiséssemos entender a Bíblia toda num dia só. Nós falamos, Lourdes, que nós não precisamos de uma pregação, nós precisamos de uma palavra que nos faça sentido. E que nos impulsione para perto dEle. E que nos faça ouvi-lo. Porque às vezes a gente está tão distraído que a gente ora para o Senhor, para que Ele nos escute. E se nós invertemos isso? Nós começamos a orar para nós ouvi-lo. Não muda isso? Download e upload. Não é o ruído, não é o barulho. Nós estamos voltando. O Mevan está voltando na essência das coisas. No simples. Não estou falando de Passo Fundo, estou falando a nível Brasil. Pastores que estavam lá, uau, espiritual e tudo, estão fora. Mortos nas suas próprias consuficiências.
Porque a pandemia, ela espremeu os cristãos. E de verdade, quem tem a essência do evangelho é aquele que vai ser imergido. A pandemia, ela proporcionou de verdade uma manifestação do Senhor para que nós possamos ouvi-lo. Porque no meio do barulho, nós não conseguimos ouvir o Senhor. Porque as vozes estão... A voz divina, ela precisa ser instantaneamente detectada por nós. Caso contrário, tudo que a gente ouvir, nós vamos pensar que é do Senhor. Nós vamos achar que é Deus. E nós vamos fazer os movimentos exatamente como se Deus estivesse falando para fazer. E nós faríamos. Eu li um livro em 4 dias na praia, chamado Cajun. Se você, é uma boa indicação, quero dizer para você que vale a pena. Em 4 dias eu li todo o livro. Um novo jeito de ver a vida. Maravilhoso. Greg Will. E ele fala de Cajun, traduzido do hebraico, quer dizer sonho. E os homens ficam buscando os seus sonhos, esquecendo que Deus tem sonho a nosso respeito. Sonhos que nos levaram para Israel já mais que uma vez. Sonhos que Deus está construindo. Coisas muito tremendas acontecendo. 2021, coisas tremendas vão acontecer. Porque o Cajun de Deus está dentro de nós. Nós só precisamos entender Ele. E parar de nos distrairmos. Ouvir a voz do Criador, na intensidade que Ele quer, nos dá a entender que o ruído, quando é do Senhor, Ele encobre os outros ruídos. Porque quando nós estamos na base de muitos ruídos e nós não conseguimos detectar com clareza o que está comunicando, nós se perdemos. Nós. Essa canção que o Bruno está tangendo foi lá do começo. Levanta ela aí. Alguém conhece ela? Conhece, Rosana? Vem cá. Levanta aí, irmão. Aleluia. Fecha teus olhos e abre teu coração. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber do teu rio. Eu quero fluir em tuas águas, fonte de água viva. A fonte, Senhor. Faz o coral, você que conhece. Xeramababachai. Beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Isso, irmão. Eu quero fluir em tuas águas. Flui, irmão. Fonte de águas vivas, tu és o rio, Senhor.
és a fonte, Senhor. Ezequiel 47. Fala de um rio que sai do trono de Deus. A questão não é nós entendemos quais os movimentos que nós temos que fazer para nós atravessarmos o rio ou ficarmos no outro canto da margem. Que a palavra diz: se nós ficarmos do jeito certo, nós seremos como árvore e até as nossas folhas servirão de remédio para a vida de alguém. Sabe, a igreja do Senhor nesses dias devia estar disputando as cadeiras. Líderes desta casa que não conseguem frequentar 2 vezes na semana um culto. Que a pandemia tenha esfriado alguns corações. No Brasil nós temos visto isso. Sheikhamanai. Existe um lugar no trono de Deus que nós podemos entrar e dizer: Senhor, nós estamos ouvindo a tua voz. A tua voz tem encobrido as vozes do engano, as vozes que nos induzem ao pecado, que encobrem as palavras de exortação, de encorajamento, de instrução, de ensino, de demonstração. Para que a palavra prevaleça, a voz do mundo não pode ser maior que a voz do Senhor. Porque quando a voz do Senhor é viva em nós, nós queremos estar em comunhão. Nós queremos estar em coinonia, nós queremos estar em eclésia, nós queremos estar em adoração. Nós estamos vivendo um tempo de uma igreja que tem se contentado com a internet. A palavra online se tornou moda hoje no Brasil. Live. Mas quando nós entendemos que a voz do Senhor, ela vem sobre nós quando nós estamos cada vez mais perto das águas. E o Espírito Santo me visita na praia e diz: filho, olhe para o teu lado. E no lado estava um cara com uma caixa de som, e do outro estava a criança gritando e tal. E eu olhei para frente, o mal revolto, e o Espírito Santo diz: filho, essa é a tua igreja. Os que estão frios só escutam esse barulho aqui da praia. Os que estão mornos, escuta os dois, escuta as águas, a voz do Senhor, mas escuta o mundo também. Por isso que a Bíblia diz que ele vomitaria. Mas os que estão queimando, aleluia, a voz é forte, a voz do Senhor é forte, e ele ouve claramente o que o Senhor tem comunicado. Assim, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Atos 19, 20. Se nós quisermos que a palavra prevaleça em nós, nós precisamos entender o que nos alimenta mais. Se os nossos ouvidos quiserem intensificar para o funk que está na praia, nós vamos ouvir aquilo lá. Muitos cristãos nessa hora estão lá vendo
talvez o mundo de plástico. Porque são cristãos que transformaram em plástico. Mas o sinal de Deus hoje para mim está nesse casal aqui. Maitê é deste tamanho. 8 dias. 10. Quantos dias? 4 dias. 4 dias. Quando eu vi eles, eu comecei a chorar ali. Quando eu vejo os irmãos da cidade que vêm para esse lugar, não hoje, mas a maioria dos cultos vem gente de 100 quilômetros, de 80, os irmãos de Panambi, receba em nome do Senhor. Getúlio Vargas, Marau, né? Os irmãos que estão aqui, mas os que vêm. Carazinho. Sabe, tem coisas em nós que nós precisamos entender. O que encobre a voz do Senhor? Então, a voz, quando nós estamos mais próximos das águas, ela chega com mais clareza, irmão. Quando o retorno está mais perto de mim, eu estou me ouvindo melhor. Quanto mais próximo a gente fica de alguém que é cheio de Deus, mais cheio de Deus a gente fica. Brasa com brasa, né? Eu aprendi isso logo cedo. Brasa com brasa. Ferro com ferro se afiando. Mesmo que algum se desgaste. Mas o Espírito Santo, Ele quer que nós venhamos permitir que a ação da sua palavra nos alcance. Nós precisamos dar permissão. Tipo assim, Senhor, tem liberdade. Me toca, Jesus. Muda em mim o que está errado. E o Casum, o livro, ele me mostrou algumas coisas. Aquilo que nós precisamos fazer caminho de volta, que precisamos arrepender. E alguns irmãos perguntam, mas pastor, tu não está preocupado quem saiu da igreja? Eu disse, não. Eu estou celebrando quem ficou. Aleluia! Coisa linda. Nós ser livres para isso. Ser totalmente livres. E ver os irmãos chegando com um neném de 4 dias. Sede por Deus. Crendo que o Senhor está guardando a Maitê. Eu fico doido, cara. Porque a voz falou. O irmão me contou há poucos dias atrás. Permitir que o som do seu Espírito fale conosco e trabalhe em nós com sua palavra. Quando isso acontece, nós valorizamos o culto. E algo profundo o Senhor quer trazer para nós, de uma maneira bíblica, que as Escrituras querem trazer vida em nós, vida cristã, para que nós possamos exercitar a nossa fé e vencer em nós a voz da dúvida. Porque a pior coisa que tem para nós é nós termos dúvida daquilo que nós professamos, a nossa fé, os nossos movimentos, a nossa igreja, enfim. A dúvida é uma coisa que nos tira do propósito. Bons amigos sempre vão nos aproximar do Senhor e dos seus princípios. Os maus influenciam automaticamente e colocam em dúvida o que o Senhor está fazendo.
Seja cheio de bons amigos, irmão. Uma pessoa que te motiva a você negar-se a si mesmo. E não colocar peso na cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, mas não precisa colocar o peso na cruz. Tem cristão que faz questão de botar preso na cruz. A cruz de Cristo ele já levou por nós. Ouvi o Carlos, o Anilson e os irmãos aqui, 8, 10 homens aqui, trabalhando luminoso, abaixo de chuva na igreja, estava tudo sequitado. Eu olhando pelas câmeras e chorando. Os coração de servo. O dia todo aqui, num dia de sábado. Rogério. Eu estava constrangido, porque eu estava de pé descalço na areia. Porque a nossa liderança aqui chama os que servem. Quem quiser ser o melhor, seja o primeiro que sirva. Ah, mas eu sou líder, cara. Nós somos misturados. Nós aprendemos algumas coisas. Não é isso que nos separa. O que nos separa são os princípios de Deus. Se nós obedecemos ou não. Quando nós entendemos que a autoridade é exercida em favor, nunca é sobre. Quando nós entendemos que nós somos garçom. Assim como Jesus foi. Na noite que foi traído. Ele tomou o pão. Alguém já foi traído aí, irmão? E ele partiu. E deu para quem? Para os discípulos, irmão. Os discípulos, aqueles que ficam perto. E ele partiu e disse: fazer isso porque eu estou ensinando. Mais ou menos isso. Nós não podemos fazer dos momentos santos em algo alegórico, ritualístico. Se eu me comportei 30 dias, então eu estou apto. Meu irmão, nós temos pecados o bastante para se arrepender, para carregar o pecado dos irmãos. Cada um dá conta de si, diante do Criador. Não é verdade? Mas, Senhor, eu tenho os pecados aqui do irmão. Não. Um cristão convertido precisa entender qual é a base de sua fé. Qual é a porção que ele entendeu das palavras e a promessa que Deus fez a nosso respeito. Qual é a revelação que tornou como voz de muitas águas em nossa vida? Que nos levou em lugares preparatórios para a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira. Caso contrário, o poder da palavra fica abafada. Alguns irmãos dizem: acabou o amor. Se vê muito em casamento. O amor acabou. Não é verdade. O amor nunca acaba. O que acontece é um abafamento dele. Um sufocamento do amor. Um coco, uma casca por fora. Mas quando a gente quebra isso, quebra a casca, o amor sai para fora. Restaurou meu casamento, meus filhos. Hoje meus 2 filhos estavam aqui em cima. Minha outra filha com uma neném no colo. Tudo isso. Um presente do papai.
do ábado, cheiroso. Sabe, é isso. Se isso não tiver validade na minha casa, qual é o valor que vai ter no outro lugar? Se eu não puder fazer isso como nós fizemos hoje, almoçamos tudo lá em casa. Além de todos os meus filhos, mas alguns filhos espirituais estavam lá, chapaceiro. Não é, Carlos? Tem coisa que é mais espiritual. Nós falamos sobre isso. O que é espiritual? Então isso não tem sentido nenhum se não funciona em nós. Como eu posso ir dizer, mergulha, meu irmão, a água é legal, vai te dar refrigério, se você nunca fez isso, não experimentou? Nós não podemos dizer para alguém ir no lugar que nós não fomos. Nós temos que ir primeiro e dizer, vem comigo. Esse é o papel do líder. Jesus foi o maior líder que se viu na terra, porque ele fez e mostrou para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Hoje passei umas fotos e umas filmagens para o meu pastor, no dia que ele ordenou a gente. A Cláudia estava lá, estava? Não lembro. Mas tinha uma galera lá. E eu lembrei das fotos daquele período, cara. Eu não conseguia ficar de pé. Um pastor grandão me pegou aqui e me ergueu. Porque o senhor estava colocando uma logomarca. Anos depois, aí os profeticamente me deu a primeira bandeira de ceia, lembra disso? Voltando de Bento Gonçalves. Ela veio congregar com a gente 2 ou 3 anos depois, orando no Senhor. Será isso mesmo? Sabe, tem coisa em nós. Se nós não abafarmos, se nós deixarmos abafar, vira incredulidade. Sou crente em Jesus, grande coisa, irmão. A hora que nós descobrimos paternidade, nós descobrimos a essência e a essência da essência. O William está chapando nisso, né? Paternidade mais 4 dias. Eu acho que tem 4 dias, 3 dias o Emanuel. E aí vai. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Estou no horário, irmãos. Tudo vai dar certo. Apocalipse capítulo 1. Obrigado, Jesus. Por nos amar, mesmo nós somos tão frágeis ainda, Senhor. Versículo 12. E quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhantemente ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro em seu peito. E a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve. E os olhos como chamas de fogo. E os pés como de bronze polido, refinado numa fornalha. E a voz ressoava como fortes ondas do mar. Irmão, nós estamos tão longe da praia, mas nós podemos, se nós quisermos sentir a brisa, basta nós fecharmos os olhos. Lembra da coça?
que anseia por águas, como terra seca que anseia pela chuva, assim é a minha alma. Uau! Há um exemplo de muitas vozes, espécies de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significado. 1 Coríntios 14, 10. Nós podemos ouvir vozes de línguas diferentes, e vozes com timbres diferentes. Mas quando nós reconhecemos a voz do Senhor, é como a ovelha que reconhece a voz do seu pastor. Uau! Eu vi na internet lá, o cara... Aí fui 3, foi 4, de repente as ovelhas vieram todas, reconheceram a voz. Uau! O bom pastor, irmão, toda igreja que não aponta Cristo como bom pastor e aponta para o homem, está fora, irmão. Manipulação. Nós vamos ver o Asaf aqui ministrando aqui nesse lugar. O nosso general é Cristo. Esse dia eu filmei aqui, o William estava cantando aqui, eu filmei e passei para ele. É um querido ele. Eu disse, eu vou para ir para esse lugar, esse povo é doido. O inimigo está disfarçado e age sempre no baixo relacionamento. O baixo relacionamento, ele gera crente de internet. O inimigo disfarçado, historicamente, ele trabalha no coração naqueles que têm o mesmo espírito. Um espírito julgador, legalista. Que já tem o seu veredito antes mesmo de conversar contigo. Se atraem no mesmo histórico. Por outro lado, se nós deixarmos a palavra de Deus se manifestar em nós, como voz de muitas águas, as vozes que estavam encobertas, nós vamos ver dissipar e a voz do Senhor vai prevalecer. Sabe o que é isso? Preservar o testemunho. Há muitos tipos de vozes no mundo inteiro, mas nenhuma nos harmoniza mais do que a voz do Senhor. Pode ir para o melhor psicólogo do mundo, psiquiatra, médico, doutor em teologia, escatologia, arcaico, aramaico. Se a voz do Senhor não for manifesta, não tem sentido. Não funciona. A gente vê alguns cristãos que esperam que nós tenhamos uma varinha mágica. Plim, agora você sou um filho de Deus. O que eu preciso fazer? Nada, meu irmão. Só carregue uma Bíblia embaixo do braço e tu é crente. Leia toda a Bíblia, todo dia, e ceia todo mês. Que adianta eu estar debaixo de uma cachoeira, irmão, e não ter os sentidos para sentir as gotas batendo? Agora, se tu estiver embaixo do chuveiro, irmão, é aquela água que batendo no teu rosto, te dá o frescor dela, e você entender, cara, isto é um evangelho da prática. Ah, mas eu li a Bíblia 18 vezes, irmão, cara. Se tu leu um versículo e praticou, meu irmão, boa coisa você fez.
Deus não fecha monopólio. Quem não se harmoniza com Ele não está na mesma sintonia. A voz do oposto precisa também ser reconhecida. Porque se nós tivermos sensibilidade do Espírito, nós precisamos entender quando Deus nos quer de um outro movimento. Eu tive decisões que eu tive que tomar em alguns dias que eu não tive escolha. Eu não tive escolha. Se nós queremos frustrar, então o que nos frustra é nós mesmos, mas nunca o Senhor. Porque se nós frustrarmos o Senhor, tudo que nós fazemos, então, perde o sentido no dia do juízo. Qual é o sentido, irmão? Tu dizer, Senhor, mas em teu nome, eu corri umas diarreia, e não sei o quê, e fiz muitas coisas. Irmão, cara, cadê o passaporte? Você tem? Você tem o carimbo? Firma reconhecida? Está escrito aprovado? Íntimo. Nós não podemos entrar em condenação. Irmão, muitos barulhos estão ao nosso redor e nós perdemos a sensibilidade quando nós estamos distraídos. E sabe o que acontece? Até o propósito nós acabamos perdendo. Mais e mais, nós vamos começar a trabalhar com pastores em 2021. Porque pastores que entendem o seu chamado são ferramentas tremendas na mão do Senhor para que vidas sejam restauradas. Porque um pastor que está destruído moralmente, está destruído espiritualmente, está destruído, cara, ele não consegue gerar ninguém para o Senhor. Não gera fruto. Há 30 anos dentro da igreja e não gera um fruto para o Senhor. E a Bíblia diz que nós vamos ser conhecidos pelos... Amém, irmão? Eu quero ser como a árvore. Eu já mandei fazer uma árvore bem grande aqui. Nós vamos colocar dentro os frutos ali. Em laser. Para nós nunca esquecer o que Deus quer que nós venhamos ter. Mansidão, amor, domínio próprio, habilidade, bondade, paciência, paz e paz. E paz. Que excede todo o entendimento, que é Cristo. Árvore plantada à beira do ribeiro, irmão. A árvore que está plantada à beira do ribeiro recebe os nutrientes das águas. Não entra em qualquer lugar para ouvir a voz da tentação. A voz da maioria. Cara, irmão, tem gente que fala de ecumenismo pensando que é unidade. Cara, unidade não é andar junto. Unidade é quando tu está no mesmo espírito. A mesma causa que Cristo. Não tem holofote para si mesmo. A voz da maioria, Jesus. Já pensou Jesus pregando para a multidão? Cara, Jesus pregou poucas vezes para a multidão, irmão. A maioria ele pregava para os discípulos. A voz da ganância, dos mexericos, do desânimo, do preconceito, do medo, do comodismo. Os sonhos se tornam reais para nós se nós entendemos que nós precisamos alinhar com o propósito. O casum de Deus precisa estar vivo dentro de nós.
Qual é a voz que tem falado mais alto na sua vida, meu irmão? Se você veio aqui essa noite esperando uma pregação eloquente de um pastor que fala bonito, qualquer pessoa pode passar para uma outra pessoa que é uma bênção. Um político pode fazer isso. Agora, nos dias de eleição, pode falar bonito. Mas quando a gente vê um político dizendo, se o meu povo se humilhar e orar, nós temos aqui alguns irmãos que são cristãos, que estão concorrendo. Boa coisa, eu acho, que é. E nós devemos até olhar com os bons olhos. Eu tenho falado aqui, nesse púlpito aqui, que eu admiro um homem chamado Antônio Mantovani. Eu vou dar meu voto a ele, porque eu fiquei 10 anos praticamente na Donep com ele e eu conheci o caráter. Veio aqui os candidatos daqui e a gente ouviu eles. Porque se nós não botarmos gente nossa lá dentro, eles estão fazendo leis contra a igreja, contra isso, contra aquilo. Então isso também, ser politicamente correto, também faz parte de nós, irmãos. Ah, mas eu tenho um amigo meu que é daquele partido lá, que é 10. Só que ele não conhece Jesus, não quer saber, mas é uma gente boa. Mas se o cara tiver isso e for cristão ainda, não é uma coisa legal? Eu recebi hoje, no meu WhatsApp, um vídeo da ministra Damares, falando sobre o Mevan e tal, falando sobre as coisas. É uma mulher que está lá, politicamente envolvida, mas ela é cristã. E faz um trabalho tremendo dentro do Congresso. E ela falou isso, até acho que eu coloquei no Facebook, hoje eu coloquei ali. Ela anda com o Luiz Hermínio, conhece? Cara, é bacana demais. Tu vê alguém que tem a sua vida, mas ouve o Senhor. E a gente espera que nós tenhamos ouvidos espirituais para ouvir também. Sabe, irmãos? Muitas vezes nós somos enganados pelo nosso adversário. Porque nosso coração é ingênuo às vezes. Alguns anos atrás, eu fui entender o pecado da ingenuidade. Porque a gente acha que inocência e ingenuidade é a mesma coisa, não é. Ingenuidade é quando nós não ouvimos o Senhor e o nosso adversário usa pessoas para nos enganar. Inocência não. Inocência é quando você é inocente, inocente mesmo. E na inocência tu comete erros. E nós vamos cometer erros. Mas a voz do Senhor, a voz da sua palavra, quando entra em nosso coração, nós conseguimos ficar algumas horas, como nós fizemos aqui neste lugar, nas sextas-feiras aqui, horas adorando o Senhor. Eu vi os irmãos aqui, a equipe daí a semana passada, mais uma galera aqui na sexta-feira aqui, adorando a Deus. Esses anos todos eu não consigo ficar longe desse ambiente. Porque é um momento de intimidade. E na intimidade a gente consegue ouvir o Senhor. Sabe o que acontece com isso? A nossa sensibilidade espiritual, ela vai refinando. E aí Deus, que sonda e conhece nossos corações, que anseia e ama promover ministérios, Ele começa a movimentar alguns corações. Aleluia. Qual é a tua expectativa, meu irmão, de eternidade? Como é que nós vamos reconhecer, se nós chegarmos nos portais
E um dizer, é para a esquerda, e outro dizer, é a direita. Já pensou nisso? Se nós não reconhecemos a voz do Mestre, Ele diz, vai, você vai. Ele diz, fica, você fica. Movido pela palavra, não pelos sentimentos, nem pelas emoções. Acho que nós podemos orar. Se coloca de pé. Quem está aqui pela primeira vez hoje aqui nesse lugar? Alguém? Amém. Casal ali de Marau. Quem são vocês, queridos? Pergunta para ele, Carlos, quem são eles. Lucas e Arielle. Sabia, queridos, que nós precisamos vir para a casa do Senhor como se fosse sempre a primeira vez? Porque a gente fala de primeiro amor como se fosse uma coisa distante. Ah, meu primeiro amor, quero voltar. Tem que ser ontem, irmão. Sabe, irmão, Deus quer fazer de nós não somente um ambiente de visitação, mas lugar de morada. Lugar que ele encontra prazer de estar ali falando, porque sabe que está sendo ouvido. Sabe, a nossa oração nessa noite é que nós venhamos entender que nós estamos vivendo o tempo onde a Bíblia diz que nós teríamos coceira nos ouvidos e andaríamos por fábulas e teríamos dificuldade de ouvir a voz do Mestre. Se Deus trouxe ou te levou a estar à frente do seu canal de televisão para ouvir aquilo que o Senhor está trazendo nessa noite, talvez o teu amanhã possa te oferecer risco. Porque o certificado, na maioria das vezes, nos acusa. Nós não podemos chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia. Eu não sabia como era. Nós temos a responsabilidade de disciplinar a nossa alma para que ela se aquiete, para que nós possamos ouvir o Senhor. Jesus disse para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que te importa mesmo é que você nasça de novo. E nascer de novo é ouvir com clareza a voz do Abba. E ter prazer de estar com o Abba. E reconhecer que sem o Abba nós não podemos viver. Sabe o que acontece? Quando nós perdemos o nosso pai natural, nós sentimos saudade porque nós não podemos ouvir mais. Assim são aqueles que automaticamente se movem diante do Criador e o Senhor tem saudade de nós. Mas a minha oração nessa noite, meu irmão, é para que nós venhamos ter saudade do Senhor.
E talvez nós temos ousadia o bastante para levantar nossas mãos, de Senhor, eis-me aqui, faz de mim um instrumento de fé, para que eu possa alcançar aquele que está perdido, cansado, desiludido, que está precisando de nós, que precisa do nosso telefone, do nosso endereço. Talvez da nossa conta bancária, mas do nosso coração, irmão. Alguém que precisa ouvir o Criador, e nós precisamos ser porta-vozes daquele que o Senhor nos chamou para ser instrumentos da verdade. Satanás tem trabalhado no engano, na concupiscência da carne, no legalismo, no espiritualismo, que não tem nada a ver com espiritualidade. Mas existe um lugar que só aqueles que sonham irão. Aqueles que conseguem ver a corça caminhando sobre as águas, que conseguem fechar os olhos e ver a brisa do mar batendo no seu rosto. Quando o Senhor me mostrou, numa escola de profetas, o rio verde aberto, na mesma hora eu disse: Pai, que seja o Jordão. E naquela hora os passarinhos fizeram alvoroço. E no meu espírito ele disse: essas são minhas testemunhas. 30 dias depois, o empresário aqui do ministério disse, lá na sede, pastor, chorando, ele disse para mim: dá seu nome, pastor. Isso era um povo querido. Deus virou a vida deles de uma maneira sobrenatural. Eles foram comigo para Israel a primeira vez. Os sonhos de Deus precisam estar vivos em nós, mas nós precisamos ter clareza e ouvi-lo. Se nós não ouvi-lo, vamos querer realizar só os nossos sonhos. Projeto para 2021, faz uma lista deste tamanho. Mas que tal neste ano você escrever: Senhor, que o teu sonho a meu respeito se cumpra. Aleluia. Talvez nós não podemos fazer aquilo que nós fazíamos em outros tempos, se abraçar, chorar junto. Mas nós podemos se abraçar no Abba nessa noite. Você que está com a sua família aí, eu queria que você abraçasse. E você que está só, abrace o Senhor. Vamos orar. Tem um profeta que abraça você. E pode orar pela sua cura. Pode orar para a sua remissão. Há muita gente aqui hoje que está desiludido, está frio. Muita gente na internet que se sente desamparado, que se sente em depressão, que está com problemas nas emoções. Nós vamos orar nessa noite, para que ainda nesses dias a voz do Senhor comece a invadir o nosso ser. Pai, em nome de Jesus, abra tua boca, profeta, profetiza do Senhor.
Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que tudo que o Senhor liberou na cruz é para que nós pudéssemos ser livres, para se aproximar mais e mais da Tua voz que nos diz: está consumado. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós fomos aqui chamados, Senhor, para estarmos matando a nossa arrogância, Senhor, o nosso orgulho, Pai, a nossa presunção, que achamos que sabemos demais, Senhor. Faz-nos ouvir, papai, Pai, papai. Ah, Senhor, arranca a religiosidade que está em nós, Senhor. Nós somos Teus filhos. Nos desperta, Senhor, a ouvir, Senhor, com clareza, Pai, o que o Senhor esperou de nós hoje. Às vezes que frustramos o Senhor no ontem, Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, porque o nosso ontem nós não podemos recuperar, Pai. Mas o nosso hoje, Senhor, está em nossas mãos. E o nosso amanhã está nas Tuas mãos, Senhor. Queremos sentir, Senhor, a brisa bater no nosso rosto, Senhor, até nas madrugadas o Senhor falando conosco, ó Pai, dizendo: filho, vai para lá, vai para cá. Chama-nos pelo nome, Senhor, para que nós possamos dizer assim como Samuel: eis-nos aqui, Pai. Eis-nos, Senhor. Fala, Senhor, que o Teu servo te ouve, Teu filho te ouve, Teu amigo te ouve. Ei, Jesus, ministra do Senhor no espírito da paternidade. Mostra-nos o coração paterno nessa noite, Pai. Ei, Hanamase. Ele tem ciúmes de mim, o furioso de quem sou refém, feito dependente de Sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em Ti, o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Sede, Jesus, fome, Senhor, fome de amor, Senhor. Fome de amor, Senhor. Ele
sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Essa graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande fé. E eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Se Ele ama, tanto me ama, tanto me ama, Ele ama. Haverá um tempo que nós não queremos mais ver pregadores. Nós queremos ver gente que queira queimar, que não estão dispostos mais em subir à base de holofotes, mas só querem queimar na presença do Criador. Porque o Senhor está buscando alguns que estejam dispostos a queimar por amor ao seu nome. William, Sara, vocês circuncidaram meu coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo alcance a casa do Marcos, da Zoe, da Mônica, da Priscila, do Alex, dos Emanuéis. Pai, em nome de Jesus, Deus conosco, invada, Senhor, Lagoa Vermelha nessa hora, Pai. Invada, Senhor, a cidade. Invada, Jesus, com a tua unção, Senhor. O som de muitas águas são aquelas que curam. Que o Espírito da cura invada os lares, Senhor. Que o Espírito da cura invada este lugar, Senhor. Nós repreendemos todo vírus em nome de Jesus. Senhor, aumenta a imunidade do nosso povo aqui, Senhor. Aumenta agora, Jesus. Aumenta a vitamina D, Senhor. Aumenta a imunidade, Pai. Aumenta, Senhor, na casa da Thalita, Deus. Aumenta, Jesus. Aumenta, Senhor, agora. Libera uma unção de cura. Cura na alma. Cura aquela depressão agora, Jesus. Aquela ansiedade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Ser curado em nome de Jesus. Cheio. Cheio. Xalababá.
Senhor. Batismo de amor, Senhor. Batiza com teu amor, Senhor. Somos em Imago Dei. Sabe a boa notícia, meu irmão, minha irmã? Nós somos em Imago Dei, a imagem e semelhança dele. Então, se tornar facinho se nós deixarmos. Nós temos o mesmo DNA do nosso Senhor. Aleluia. Podemos aplaudir o Senhor por essa noite? Obrigado, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te abençoe. Que a luz do Senhor te ilumine a tua face e te dê a paz. Vai no Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde.